Bom dia, pessoal. Entramos num novo conteúdo agora, que é o princípio da superposição, e eu não encontrei um vídeo na internet pronto que explicasse da forma que eu gosto de explicar o cálculo do princípio da superposição. Então, uma introdução para vocês. O que é o princípio da superposição? É uma forma de você calcular o campo num ponto de forma mais simples, ok? Então, em condições onde você tem mais de duas partículas, você precisa usar o princípio da superposição para calcular o campo elétrico num ponto. Isso serve também para o campo gravitacional. Vocês devem lembrar lá do primeiro ano do ensino médio. Se não lembra, dá uma revisada. Então, o que eu tenho aqui? Um exemplo do cálculo do princípio da superposição. Eu criei um exercício para eu resolver com vocês e passo a passo. Então, olha lá, o exercício é o seguinte: determine o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico na partícula 2. Então, eu tenho aqui ó, a partícula 1 de 10 microcoulombs, a partícula 2 de 1 microcoulomb e a partícula 3 de menos 5 microcoulombs. Ok? Então, como que eu vou definir o campo nesse ponto aqui? Como que eu faço isso? Então, eu criei alguns passos para vocês seguirem, tá? Então, passo 1, determinar os vetores na partícula 2. Vamos olhar aqui para as nossas partículas. Eu tenho aqui na partícula 1 10 microcoulombs positivo. Se é positivo, o vetor do campo elétrico é saindo ou entrando da minha partícula? Bom, se lembra que sempre que for positivo, o campo ele está saindo, ok? Então eu tenho campo aqui em cima e eu tenho campo em todos os lados também, né? Então eu tenho campo vindo para a direita, eu tenho campo vindo para baixo e etc, né? Deixa eu criar um campinho para baixo aqui. Então eu tenho campo para todos os lados, eu tenho campo para cá também. Mas para simplificar o nosso desenho, eu vou deixar só um vetor, ok? Então, ó, tá saindo da minha partícula, da partícula 1 para a partícula 2, tá? E aqui eu tenho um campo negativo, ó. Eu tenho menos 5 microcoulombs. Como que o campo está nessa partícula aqui? Bom, se a partícula positiva está saindo, a partícula negativa está entrando. Okay? Então, o meu campo nessa partícula aqui, ele vai estar de fora para dentro. Tudo bem? Para facilitar os cálculos, o que eu faço? Eu vou colocar os meus vetores em cima da minha partícula de interesse, que no caso aqui é a minha partícula 2. Tá? Então, esse vetor aqui, ele está saindo da 1, ele vai continuar passando, e eu vou desenhar ele aqui para ficar mais fácil. Esse vetor está entrando aqui na 3, eu vou só deslocar ele para cá, para ficar mais fácil aqui na minha partícula de interesse. Tudo bem? Passo 2, vou calcular os campos. Como que eu vou calcular esses campos? Pessoal, vocês já têm as equações de campo. Então, ó, esse vetor azul aqui ó, é o campo que a partícula 3 está criando na partícula 2. E esse vetor vermelho é o campo que a partícula 1 está criando no ponto da partícula 2. Então, olha lá, vou começar por esse aqui, ó, o vermelho, 1, 2. Então, qual que é a equação do campo? Uma delas, né, é o K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado, ou raio ao quadrado, dependendo de onde você puxar essa equação. Então, o K0, vocês lembram, é 9 vezes 10 a nona, tá? E a carga da minha partícula, ó, a minha partícula tem mais 10 microcoulombs, então eu vou colocar minha carga aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 6. Por que menos 6? Porque é microcoulomb, ok? Dividido pela distância ao quadrado. Vamos olhar a distância lá? A distância entre a partícula 1 e a partícula 2 é de meio metro. Então, eu vou colocar aqui meio metro. Ok? Então, eu vou resolver. Ó. 9 vezes 10, 90. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira, positivo. Dividido por 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. Resolvendo essa conta aqui, o meu campo 1, 2, que é o campo que a partícula 1 está fazendo na partícula 2, vai ser de 360 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar lá. Ó. Então, a minha partícula 1 produz um campo na partícula 2 de 360 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. E agora eu vou calcular essa aqui, ó, a partícula 3 fazendo na 2. Vou seguir a mesma lógica, a mesma equação. Tá? Então, o campo que a 3 produz na 2 é o K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O K0 é 9 vezes 10 a nona. A carga, vamos olhar lá,
menos 5 microcoulombs. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 micro é 10 a menos 6. Por que eu não coloquei menos 5 aqui? Porque essa questão do valor da carga vai direcionar para que lado que o meu vetor está apontando, tá? Mas nesse caso aqui da conta não precisa, porque aqui é em módulo. Então, 9 vezes 5 dá os 45. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 a terceira dividido por 1. Então, o meu campo, que a partícula 3 está provocando na partícula 2, ficou 45 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Então, vou colocar lá na minha setinha azul. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou respondendo assim que possível. Tá? Terceiro passo, eu vou isolar a minha carga de interesse. Então, eu peguei só a carga 2, tirei lá do meu exercício, ok? A carga 2, e eu fiquei aqui ó, com um campo 1 de 2, 360 vezes 10 a terceira, e eu tenho o campo 3, 2, 45 vezes 10 a terceira. Como que eu faço a soma desses vetores para saber o vetor resultante? Porque vocês concordam que tem um vetor resultante aqui, né? Existem várias técnicas, a técnica do paralelograma, a técnica da extremidade na extremidade. Bom, vou falar uma regrinha para vocês. Eu chamo de trombinha no rabinho, tá? O nome é bem tosco, mas é bom para lembrar. O que você vai fazer? Você vai pegar o vetor que você está somando e vai colocar a base do vetor na ponta do outro. Então, ó, vou pegar esse vetor aqui e vou colocar aqui, tá? Se eu estivesse desenhando isso num caderno, eu teria que desenhar ele aqui. O mesmo tamanho que está aqui, eu coloco aqui. E como é que fica o vetor resultante? Vai ser o vetor que começa no começo do primeiro e termina no final do último, tá? Então, já deixei desenhadinho aqui o vetor resultante vai ser esse daqui, tá? Então, ele começa lá e termina na pontinha. Vou até dar uma ajeitada nele aqui, ó. Ok? Esse aqui é o meu vetor resultante. Se são dois campos elétricos, então o meu campo elétrico resultante. Por isso que eu vou usar a letra E e R, tá? O que eu faço agora para resolver isso aqui? Bom, se você observar aqui, você está vendo que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho a hipotenusa. Como que eu faço para achar o valor dessa resultante aqui? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, esse ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então, olha lá. A hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é o que eu quero descobrir, que é o meu campo resultante. Aqui eu tenho o 1, 2, que é 360 vezes 10 a terceira. E eu tenho o 3, 2, que é 45 vezes 10 a terceira. Tudo bem? Olha lá. O que eu vou ter? Aqui o quadrado, então 360 ao quadrado vezes 10 a sexta. Aqui eu tenho 45 ao quadrado vezes 10 a sexta. 10 a terceira ao quadrado é 10 a sexta, tá? Aí eu vou colocar o 10 a sexta em evidência, porque eu tenho mais aqui, eu não posso somar. Coloquei o 10 a sexta em evidência. Dentro do parênteses ficou o 360 ao quadrado mais o 45 ao quadrado. Se eu multiplicar aqui, eu volto para a equação anterior. Elevo tudo ao quadrado, então eu tenho que esse aqui deu 129.600 e 45 ao quadrado, 2.025. 10 a sexta continua em evidência, então eu tenho 131.625 vezes 10 a sexta. E aí eu vou passar o quadrado daqui como raiz quadrada para o outro lado, tirando a raiz quadrada, o meu campo resultante vai ficar 362,8 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, tá? Então, esse aqui é o resultado do meu exercício. Por quê? Porque ele pediu o módulo, a direção e o sentido. Então, primeiro passo, eu já tenho o módulo, né, que é esse valor aqui. A direção, vocês lembram? Direção vai ser horizontal, vertical, né? Então vai ser diagonal, tá? A direção aqui vai ser diagonal. Se eu precisasse especificar melhor isso, vai ser uns 45 graus. E a direção vai ser baixo para cima, da esquerda para a direita, ok? Então eu tenho essa direção e esse sentido aqui, o sentido de baixo para cima. Tranquilinho? Qualquer dúvida, pode me procurar. Eu fiz um exercício um pouco mais difícil, porque eu vou passar exercícios mais simples para vocês. Como que isso aqui poderia ficar mais simples?
Em vez da minha partícula estar formando um ângulo de 90 graus, por exemplo, se eu tivesse essa partícula aqui, ó, nessa posição, como que ficaria o vetor resultante aqui nesse caso? Ó, essa partícula aqui é saindo, então eu teria um vetor da esquerda para a direita. Deixa eu pegar o vetor aqui. Então, ó, essa partícula aqui é positiva, eu vou ter o vetor saindo dela. Então, eu vou ter saindo, seria aqui, 1, 2. Essa daqui é negativa, vetor entrando, então eu teria nesse sentido aqui, ok? Então, transportando para essa partícula do meio, eu teria um vetor da esquerda para a direita e outro vetor da esquerda para a direita. Como é que eu faço essa soma desses vetores? Lembra da aulinha de soma de vetores. Nesse caso, eu só somaria o valor desse mais o valor desse. Ok? Então, por que eu resolvi um exercício mais complicado? Porque você entendendo a resolução do exercício mais complicado, você vai conseguir resolver o exercício mais simples. Espero que tenha ficado claro e qualquer coisa pode me chamar no privado.